Vem comigo, condutores e condutoras, se inscrevam no canal vs.autoescola, não se esqueçam de colocar os seus comentários, suas dúvidas e vamos que vamos. Página 102, aula 1, primeira aula de mecânica básica. Então vamos ver o que é importante aí na página 102. Página 102, mecânica, primeira aula aí, página 102. Então, galera, olha aí. Principais partes de um veículo automotor de combustão interna. Quando a gente fala automotor de combustão interna, é porque a gente tem um motor e dentro desse motor nós temos a explosão, a combustão, para fazer então com que o carro se movimente ou gere força, né, para o carro poder movimentar. Agora, dentro da mecânica básica, a gente entende o seguinte, que na prova, ou quando pedir alguma coisa relacionada à mecânica para a prova, a gente precisa identificar o que pode cair na prova, né, em relação ao nosso livro. Então, o livro ele trabalha com partes principais desse veículo automotor. Então, o livro ele vai colocar 5 partes principais: a carroceria, a direção e a suspensão, rodas, pneus e freios, conjunto elétrico, motor e transmissão. Então, o livro ele fala uma por uma. O primeiro assunto na página 102 é a carroceria. Então, aqui no livro você está vendo que tem carro 1 volume, 2 volumes, 3 volumes. Isso nem cai muito na prova, mas é mais uma curiosidade. Carro de 3 volumes é o que a gente chama de sedã, é o carro que tem mala. O carro de 1 volume é o carro hatch, é um carro mais curtinho. E o carro de 2 volumes seria um SUV, um SUV. Agora, o que pode cair na prova em relação à carroceria é o monobloco e o chassi. Então essa parte da carroceria é importante, porque o monobloco é a parte de cima e o chassi é a parte de baixo, onde você coloca o pé. Então essa divisão da carroceria fica então entre o monobloco e o chassi. A gente até tem uma numeração no chassi, a numeração do chassi. A outra parte que a prova também pode cair na nossa prova, a questão da direção. Olha aí a questão da direção. Na página 103 nós temos os componentes da direção: volante, coluna, caixa de direção, barra de direção, terminal de direção. Todos esses elementos, componentes, eles vão colocar para que eu e você, quando a gente venha virar o volante, o carro obedeça. Então você vira o volante para a direita, o carro vai para a direita. O que acontece? Cada componente ele vai trabalhar de uma maneira para que aquele carro obedeça o teu comando quando você vira o volante lá para a direita ou para a esquerda. Na página 102, esses componentes eles estão todos colocados aqui, todos juntos, né, de uma maneira para a gente poder entender que venha facilitar o nosso aprendizado. Então, olha só, tem um volante aí na frente. Você vira o volante para a direita, o carro vai para a direita. Por quê? Porque essa coluna de direção ela gira e essa caixa de direção vai pressionar essa barra para que então o pneu, a roda do carro, vá para a direita ou para a esquerda de acordo com o que você direcionou no volante. Então na página 102 o livro está falando de carroceria e da direção, beleza? Carroceria e da direção. Na página 103 está falando em relação aos componentes principais e aí ele vai falar a função de cada componente, como a gente acabou de falar agora. Na suspensão, cai mais na prova essa questão da suspensão. Então peguem a caneta aí e escrevam aí. Em cima do carro tem um espaçozinho e aí são 2 linhas apenas para vocês escreverem. Escrevam aí em relação à suspensão. Quando gastas, peguem a caneta aí e escrevam aí. Estamos falando da suspensão. Quando gastas, podem causar a perda de controle do veículo e seu capotamento, especialmente em curvas e frenagens. Então escrevam aí: quando gastas, podem causar
a perda de controle do veículo e seu capotamento, vírgula, especialmente em curvas e frenagens. Então, você tem o seu veículo e esse veículo, quando ele faz uma curva, o que acontece com ele? Você vai para um lado ou você vai para o outro, porque ele fez uma curva, então o seu carro ele fica meio que inclinado. Por isso que você vai para um lado ou vai para o outro. Por que ele não capota, né? Ele poderia capotar. Ele não capota por quê? Porque a suspensão ela vai trabalhar de uma maneira para que essas 4 rodas elas então encostem no chão. Agora, se essa suspensão, e é isso que vocês escreveram, se essa suspensão ela tiver um desgaste muito grande, o que pode acontecer? O capotamento, como vocês escreveram. Porque eles não, a suspensão ela não vai trabalhar da maneira adequada e o carro pode então capotar. Outra coisa importantíssima, escrevam aí, cadê a caneta? Escrevam aí. Pode ser aí embaixo do carro. Embaixo do carro. Finalidade da suspensão. Finalidade da suspensão. Absorver os impactos gerados pela irregularidade do pavimento. Então, qual é a finalidade da suspensão? Absorver os impactos gerados pela irregularidade do pavimento. Quando você anda num carro onde a suspensão ela é 100%, um carro novo, por exemplo, você não sente nada dentro do carro, barulho, você não ouve nada. A única coisa que você sente é uma trepidação bem leve, porque o carro é novo, a suspensão ela está absorvendo os impactos das irregularidades, é buraco, ou são buracos, quebra-mola e tudo mais, e você não sente nada disso porque a suspensão absorve, beleza? A última coisa para vocês escreverem aí, pode ser aí no rodapé da página 103, agora é bem pouquinho. Peças principais, molas e amortecedores. Aí abre um parênteses nos amortecedores e escrevam aí 25.000 a 30.000 km vida útil, fecha parênteses. Então, peças principais, molas e amortecedores. Aí abre um parênteses nos amortecedores, 25.000 a 30.000 km vida útil. Então perceba uma coisa, galera, essa vida útil do amortecedor vai variar de 25.000 a 30.000 quilômetros rodados, isso pode cair na prova. Então aqui nós falamos da suspensão, tudo isso sobre a suspensão. Na página 104, o livro vai falar das rodas. Porque a suspensão ela absorve os impactos, você não sente nada dentro do carro, mas a roda ela sente o impacto. Então você passa num buraco, aquela roda ali, ela está sofrendo um impacto. Então o que a gente precisa em relação a essa questão? A gente precisa de manutenção, a gente tem que fazer uma manutenção nas rodas. Como que são essas manutenções aí? Como é que funciona? Então nós temos a cambagem, o alinhamento e o balanceamento. Então, 3 serviços que você pode utilizar na sua roda ou na roda do seu veículo. Antes da gente ver o balanceamento, o alinhamento e a cambagem, olha o que está escrito aí na roda, beleza? Rodas, né? A segunda linha, marquem aí, cadê a caneta? O equilíbrio da roda é importante e evita a trepidação do volante. Ou seja, quando você não tem uma roda equilibrada, há uma trepidação do volante. Marquem isso porque isso cai na prova direto. De que maneira pode cair na prova? O teu volante ele está trepidando demais. O que pode ser? Pode ser uma manutenção que você tem que fazer na sua roda. E que manutenção é essa? O balanceamento. Então puxe uma setinha no balanceamento e escrevam aí: equilíbrio entre as partes. O balanceamento vai gerar um equilíbrio entre a roda, entre as partes. Então, quando você está com essa roda desequilibrada, começa a trepidar o volante. O que tu tem que fazer? Balanceamento. O balanceamento gera o equilíbrio entre as partes, então você não vai ter nenhum problema em relação a essa trepidação no volante.
Outra ferramenta que você pode utilizar, manutenção, é o alinhamento. Então, quando o seu carro ele estiver desalinhado, ele vai estar puxando mais para um lado do que para o outro. Então, está puxando para um lado, está puxando para um lado, está puxando para um lado. O que é isso? Teu carro está desalinhado. O que precisa fazer? Manutenção. Qual é o nome da manutenção? Alinhamento. Todos esses problemas vão comer pneu num tempo mais rápido do que o normal, beleza? E por último, a cambagem, que fica mais fácil da gente identificar, porque a roda ela está caída, o peso, as irregularidades, tudo isso deixa essa roda inclinada aí na linha vermelha, então ela fica caída, porque o correto é estar na linha azul. Então a cambagem vai colocar a roda em pezinha de novo, beleza? Então essas são as manutenções que nós podemos fazer para a roda do nosso veículo. Na página 105, o livro já está falando do pneu, coisas importantes em relação à prova, está falando aqui na página 105. Peguem a caneta aí e escrevam, pode ser aí em cima na página 105, escrevam aí: devemos semanalmente calibrar os pneus, vírgula, com os mesmos frios. Devemos semanalmente calibrar os pneus, vírgula, com os mesmos frios. Percebam que a calibragem do pneu ela tem que ser semanalmente. O pneu frio, galera, é quando eu pego o meu carro e eu vou direto para o posto de gasolina para poder calibrar o pneu. Um exemplo. Eu não ando com ele, eu não ando e depois vou calibrar o pneu, porque o meu pneu vai estar aquecido, então não vai conseguir atingir a calibragem ideal correta. Então devemos semanalmente calibrar os pneus com os mesmos frios, isso cai na prova direto. Outra coisa que cai na prova, que não está no livro, por isso vocês devem escrever, escrevam aí: 10.000 km rodízio. 10.000 km rodízio. O que é o rodízio? Você tem um veículo, 4 rodas. A roda da frente são as rodas que tem a tração. Essa roda da frente puxa todo o veículo. Então o desgaste maior é na roda da frente. Então o que a gente faz? Faz o rodízio. Bota as duas rodas da frente atrás e as duas de trás na frente. Você inverte essas rodas. O que vai acontecer? Você vai dar um descanso para a roda traseira e você vai colocar, ou você vai dar um descanso na roda dianteira e você vai colocar a roda traseira para trabalhar. Então de 10.000 em 10.000 quilômetros você vai fazer o rodízio, colocar a roda da frente atrás, a roda de trás na frente, beleza? Outra coisa importante na prova, escrevam aí: estepe, escrevam aí: estepe, máximo de 100 km para rodar com ele. Estepe, máximo de 100 km para rodar com ele. O que isso significa? Os estepes, né, o estepe do veículo, ele é diferente das 4 rodas do carro. Então, como é que a gente faz para utilizar o estepe? O pneu furou, você troca o pneu, bota o estepe para rodar. Só que você não pode passar de 100 km, tanto na velocidade quanto na distância. 100 km, beleza? E por último, na página 105, lá no finalzinho da página, nós temos um pneu, a fotografia de um pneu. Isso é uma banda de rodagem, a gente chama isso de friso, banda de rodagem, enfim. Ele tem essas valas. E essa vala, quando você compra um pneu 0 km, 0 bala, ele tem aproximadamente 1 centímetro de profundidade nessa vala. Quando que eu sei que eu tenho que trocar o meu pneu? Quando ele está careca ou quando ele tiver careca? Não. Existe um limite. O limite 1,6 milímetros. Então imagina, você comprou um pneu com 1 centímetro. 1 milímetro, 1,6 milímetros é o limite. Quando e como eu saberei que o meu pneu chegou a 1,6 milímetros e é o limite? Menos do que isso eu tenho que trocar o pneu. Perceba que eu não tenho que trocar o pneu quando ele estiver careca, liso, não é isso. Abaixo de 1,6 milímetros eu já devo trocar o pneu. E eu saberei
Porque o pneu tem um indicador TWI. Então imagina um pneu com 1 centímetro de profundidade e você tem um delimitador que se chama TWI. Isso cai na prova direto. Ele é um quadradinho de borracha que tem 1,6 milímetros. Então quando o teu pneu tem um desgaste e chega no limite de 1,6 milímetros, menos do que isso, ou abaixo de 1,6 milímetros, você já tem que trocar o seu pneu, beleza? Informações que caem na prova direto. Página 106, está falando do freio. O freio, galera, percebam duas coisas sobre o freio. A primeira, o freio ABS é um equipamento obrigatório e passou a ser obrigatório a partir de 2014. Todo carro 2014 para frente, obrigatório ter o freio ABS, obrigatório. Você já compra na fábrica, por exemplo, um carro zero com freio ABS. Se o teu carro for 2014, ele já tem freio ABS, é obrigatório. Agora, uma coisa que cai na prova em relação ao freio. O freio tem pastilha de freio, né? O sistema de freio vai ter uma pastilha de freio. Então essa pastilha de freio, ela vai ter um desgaste, é natural. Por que vai ter um desgaste? Porque você freia. Então essa pastilha vai ter um desgaste. Quando que eu saberei que terei que trocar essa pastilha de freio? Quando eu abrir o capô do meu carro e eu identificar que o fluido de freio é um líquido que vai trabalhar no sistema de freio. Esse fluido de freio, ele tiver no nível mais baixo e não tiver tendo nenhum tipo de vazamento. Então tu abriu o capô, isso cai na prova direto. Tu abriu o capô, aí tem lá um reservatório do fluido de freio. Esse fluido de freio, esse líquido, ele está no nível abaixo, ele não está no nível máximo, está no nível mínimo, por exemplo. Significa, e outra coisa, e não está tendo vazamento, significa que a tua pastilha de freio precisa ser trocada. Isso é bem importante, cair na prova direto, beleza, galera? Na página 106, o livro está falando também do conjunto elétrico. Conjunto elétrico. Quais são os componentes? Aí tem aqui, ó, sistema de ignição, circuito de arranque, que é o motor de partida, sistema de iluminação, circuito de acessórios. Escreva uma coisinha aí, peguem a caneta aí, escreva uma coisinha aí sobre o sistema ou conjunto elétrico. Cor da luz de ré. Cor da luz de ré. Então, quando você engata ré no seu carro, ela tem uma cor. Cor da luz de ré. Branca. Branca. Então, a cor da lâmpada, né, quando você engata ré, é branca. E a cor da luz de freio. Quando você freia o teu carro, qual é a cor da luz de freio? Vermelha. Vermelha. Escrevam aí. Agora, se a gente está no conjunto elétrico, a gente precisa de quê? Página 107 vai falar da bateria. Marquem esse texto aí. As baterias podem ser de dois tipos, a convencional e a selada. A convencional e a selada são à base de água destilada, as duas. Sendo que a selada, por ser embalada a vácuo, não necessita de manutenção constante. A evaporação de água é mínima, percebam. Nós temos dois tipos de baterias. A primeira é a selada, ela é fechada, ela é a vácuo, então essa evaporação é mínima, você não precisa de manutenção. O tempo de vida dela, quando chegar ao término, ao fim, você vai ter que trocar a bateria. Agora, olha a convencional. A convencional, ela não é a vácuo, então você vai ter que sempre ter uma manutenção, você vai precisar sempre olhar essa bateria para ver se o nível de água destilada está no mínimo ou se secou. E você vai ter que colocar água destilada para completar essa água da bateria. Isso é muito importante, senão você perde a bateria. Então olha o texto. Além da água destilada, a bateria pode utilizar um gel, material viscoso, que mantém por mais tempo as partículas de chumbo. Olha uma coisa importante, responsáveis pela condução elétrica. Olha aí, a bateria não gera eletricidade, ela conduz
eletricidade, beleza? Outra coisa importante, o alternador, que anda lado a lado com a bateria. Marquem aí, é um gerador de corrente elétrica e tem a função de carregar a bateria. Então o alternador vai carregar a bateria e ele sim vai gerar corrente elétrica, beleza? Sistema de ignição, marquem aí também, responsável pela parte elétrica do funcionamento do motor. Como é que faz para o motor funcionar? Sistema de ignição. Em relação a esse sistema de ignição, nós temos o circuito de partida ou motor de arranque. Marquem aí também, ó. Esse circuito tem por finalidade iniciar o funcionamento do motor. Aí olha o segundo parágrafo. O motor de arranque é o componente elétrico que mais consome energia da bateria. Então a última coisa para a gente poder fechar, essa questão do circuito de partida, o motor de arranque. Antigamente os carros, os veículos, eles possuíam manivela. Você ligava o veículo por manivela. A gente ainda tem isso na moto. Quando a moto é clique, né? Você tem que ficar pisando. Aquilo ali é o que? Uma manivela. Existem motos que já tem o start. O que é o start? É o motor de arranque. Você aperta o botão, o motor funciona. Então, dessa maneira, nós temos hoje tecnologia, nós temos então o motor de arranque que vai dar o funcionamento do motor. É por isso que está escrito, a finalidade do motor de arranque é iniciar o funcionamento do motor. E ele é o que mais utiliza a bateria, né? Ou o que mais consome energia da bateria. Então a gente tem que ficar bem atento, porque se a gente ficar ligando o carro e ficar no motor de arranque está ruim, vai consumir muita bateria e vai descarregar a bateria. Beleza, galera? Então vem comigo, condutores e condutoras. Essa foi a aula de número 1 de mecânica, página 102 até a página 107. Não se esqueçam de se inscrever no canal VS.Autoescola RJ. Vem comigo!